Aê, estamos ao vivo aqui, live do Subsolo. Vai começar daqui a pouquinho aqui a nossa semanas de lives. Sexta-feira teremos hoje Suzana e Kate do Miastenia. Vou esperar o pessoal ir chegando aí. Estamos bem ansiosos para essa live, né? Eu particularmente sou bastante fã do trabalho do Miastenia, da Suzane. Só esperar ela dar um salve aí que a gente vai começar. Semana que vem também já estamos com as semanas de lives fechadas. Vem muita coisa boa aí, cara. Muitas lives aí que vai dar umas polêmicas bem legais. Estamos bastante ansiosos aí pra tá passando pra vocês. Acompanhe lá nas redes sociais do Subsolo. Logo vocês vão ter ali toda a programação da semana que vem. Hoje deu certo a internet aqui, entrou no horário certinho. Bota o cronômetro aí pra nós. Tá bom. O áudio tá tudo certo aí, depois se alguém puder falar pra gente tá ouvindo legal ou não. Vou botar. Só esperar a Suzane dar um salve e a gente começa. Dá pra ouvir aí certinho? Iniciar, 3, 2, 1. Opa, minha telinha vem de um sinal aqui. Vamos chamá-la. O som tá baixo aí? Tentando dar uma imitada aqui. Oi, Arley. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho. O som tá legal aí pra ti? Tá, eu tô te ouvindo bem. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Sim, aqui tudo certinho. Então, primeiro agradecer, né, a live, né, a gente está bastante feliz aí de estar contigo aí para fazer essa live nossa agora. Eu particularmente, não sei se você vai lembrar, a gente já conversou uma vez no Otacílio, né? E você me ajudou bastante. Você me ajudou bastante quando eu estava emperrado ali num trabalho do mestrado. E deu. Travou. Dá uma travadinha aqui, vamos ver se volta. Você Voltou aí? travou. Você tinha dado uma travadinha aí pra mim. Não sei se foi pra todo mundo, né? Eu acho que foi, mas agora acho que agora vai. Ah, bom, pensei que era só eu, que senão. A internet aqui tá de boas. Ali falou Eu que tá lembro de travando. você sim. Lembro de você sim, lá no Otacílio, né? Teve uma Isso. entrevista lá, no final a gente ficou trocando uma ideia sobre metal nativo também. Eu lembro? Sim, é porque era a base do meu mestrado, até tu me deu umas dicas bem importantes ali. Aí Ah, começar a live agradecendo, né? bacana, Importante. quero ver a dissertação. Já defendeu? Já sim. Depois te passo o link ali para dar uma conferidinha. Medo quero. assim, né? Bacana, bacana. Deu tudo certo? Deu tudo certo, tudo certo. bom. E a ideia é continuar nessa pegada aí, falando do metal nativo, que eu acho que é bem importante, né? A historiografia do Brasil, né? Sendo representada no heavy metal. Como é o Bacana. caso que Miastenia faz também, né? Faz bastante isso. Então, Então, eu fui até escolhido para fazer a live aqui, equipe do Subsolo, que eu sou bastante fã do trabalho de vocês. Eu estou aqui com 2 trabalhos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem, mas o Ritual da Rebelião e o DVD, o Antípodas, o Antípodas, que é, o último álbum. que é meu favorito. Por enquanto, é meu favorito ainda. Ele, Bacana. Que bom que é sempre o último, né? ele fica naquela briga ali com batalha ritual, mas ele ainda ganha. Legal, legal. Então, eu até, antes de começar a live, eu estava comentando com o pessoal, né, que a gente vai estar conversando hoje com uma vocalista, multi-instrumentista, pesquisadora, historiadora, escritora também, né, recentemente eu li o livro, não vou lembrar o nome agora, História do Possível. Isso, a minha tese de doutorado. Também. Ah, foi a tese? Ah, Foi show. E aí eu queria começar falando um pouquinho disso, né, o quanto que a sua formação em história ela se relaciona com a temática do trabalho da banda, do Miastenia. Ou se a formação em história vem primeiro, ou a vontade de fazer um som voltado para
para essa temática veio primeiro? Bom, Arley, primeiro eu agradeço também, né, pela oportunidade aqui da live, né, no Subsolo. Né, estão fazendo um trabalho bem bacana agora nesse período de quarentena, aí, com essas sequências de lives muito bem feitas. Né? Ontem eu assisti a da Maiara, bem bacana. Bom, sobre a questão da história, dos estudos, né, o dia que eu montei o Miastenia, né, em 1994, eu entrei no curso de História, na graduação. Então, é algo que foi caminhando junto, né, essa paixão pela história, né, e pela música. E a música, o metal extremo, o death metal, né, eu sou uma curtidora de death metal dos anos 90, então a música obscura ela me influenciou muito a estudar os temas de bruxaria, caça às bruxas, né? Eu me interessei muito por estudar esse processo de sobreposição do cristianismo ao paganismo no Ocidente, né? Especialmente as demonologias, né? Esse processo de demonização das culturas pagãs, tanto na Europa, como também na América, no período colonial. Então, isso também foi acompanhando, foi um gosto, né? Um interesse que também acompanhou meu gosto pela música obscura também, de entender por que a gente produz música obscura, música satanista, música pagã, né? Músicas que falam de outras filosofias, de outras cosmologias, né? Fantásticas, que fala de caça às bruxas, que fala de resistência anticristã, né? E pagã. Então, com as bandas mesmo de black metal, o black metal mesmo me fez adentrar, né, nos estudos dessa temática, né? De entender um pouco mais isso, né? E aí foi algo que foi acompanhando também, e junto com a proposta da banda de produzir letras em português desde o início, né, sobre temáticas de paganismo antigo. É claro que no comecinho isso ainda estava amadurecendo, né? Então a primeira demo que eu toco guitarra, né, para Encanto do Sabá, a gente mistura ali temática egípcia, temática grega, com a questão dos sabás, né, no período moderno, de caça às bruxas. E depois a segunda demo, Faun, Trágica Música Noturna, né, onde tem o Inapam, né, ali a gente é uma imersão já na cultura grega também, do paganismo grego, e ali já começa também os meus estudos também sobre a América pré-colombiana. Aí já no 16, que é quando eu assumo mesmo os vocais, né, é o nosso primeiro álbum, né, eu já vinha de uma experiência mesmo no curso, já tinha me formado em História já, né, porque, né, entrei no curso de História em 94, então me formei em 97, no final de 97 eu fui para Machu Picchu, fiz Caminho Inca, né, e aquilo dali foi uma experiência fantástica, assim, que mudou minha vida, pode até que salvou minha vida, né. E dali, assim, em 98, 99, eu comecei a escrever as letras. Em 2000, a gente lançou esse álbum, né, que traz muitas reflexões também de memórias aí desse passado pré-colombiano, mesclado com um pouco de melancolia também, né? Já como eu falei aí, havia também uma certa melancolia, uma certa depressão também, uma nostalgia na lembrança desse passado, mas tudo isso também misturado com as coisas que eu estava passando também, ou seja, é uma forma de contar a história, por isso que eu chamo até de ficção histórica, porque eu imprimo sentidos para esse passado a partir do meu olhar, dos meus sentimentos no presente. Né? Então, tem essa licença poética também nas letras, né? São prosa poéticas aí, musicadas nesse sentido. Né? Então, guarda essa liberdade também de expressão de sentimentos. Então, as representações que eu vou construindo também do passado, elas são representações que também dizem muito sobre as coisas que eu quero comunicar no presente. Então, por mais fantásticas, que é o que a ficção faz, né, ao se apropriar de fatos, acontecimentos, personagens, mitos também do passado, para comunicar algo. Então, tem algo a mais nisso aí do que só vamos dizer, uma simples maldade, muitas vezes, de black metal, né? Uma coisa fantástica, ritualística. É algo que vai um pouco mais a fundo também na minha forma de ver o mundo também, na minha forma de interpretar o passado, né? E um passado que nos afeta muito, que é o passado do século XVI, que é até o título do álbum do primeiro álbum do Miastenia, né? Que é o passado colonial,
é o passado que marca as nossas opressões, né, de gênero, raça, principalmente com a imposição do cristianismo e seus valores também na nossa vida. Ou seja, está tudo isso imbricado, e o black metal fez uma parte muito importante, a parte muito importante da minha formação, junto com a busca pelo conhecimento histórico, né? Nesse período até 2000, antes de 2000 aí, a Europa comemorava, a Europa não, né? A Escandinávia também estava havendo as comemorações, especialmente na Noruega, dos 500 anos de cristianização, né? Então, as bandas de black metal, anos antes, né, que foi na época aí do Burzum, do Mayhem, época em que a galera estava queimando igrejas lá, era também um cenário em que a galera estava contestando e criticando essas comemorações lá, 500 anos de cristianização da Escandinávia também, onde você teve a demonização, a queima, a perseguição dos antigos cultos também pagãos da Escandinávia. Isso também aqui me instigou também a pensar um pouco os nossos processos aqui, né, de cristianização, de colonização, e em abril, né, de 2000, nós fizemos até um show aqui, né, os 500 anos de resistência pagã, com o Mythological Cult Towers, uma banda irmã aí, né, nós realizamos esse show aqui no Gama, em Brasília, também como um protesto também em relação aos 500 anos também de colonização, que também no Brasil se traduziu em destruição do antigo paganismo, da antiga sabedoria dos povos que aqui viviam, né? Faz essa pergunta, senão eu vou falando. Não, tá ótimo. É porque aí vai falando, já vai respondendo, né? E vai já respondendo bastante. Perguntas, que eu não consigo olhar essas perguntas aqui. Se tipo, faz perguntas. Alguém falou aqui como a influência do miastenia influenciou o autoconhecimento, o respeito, a ancestralidade, se captar mais ou menos. Eu não consegui ver quem falou isso agora aqui, mas eu acho que isso é uma característica muito importante, né, da banda, que é sempre essa questão da ancestralidade, das raízes, né, as raízes pagãs do próprio continente sul-americano, né? Até eu anotei aqui uma pergunta que eu queria fazer para ti relacionada a isso, né? Que até como historiadora também a gente sabe que existe um negacionismo da história da América, né? E uma supervalorização da cultura europeia. E aí, quando o miastenia ele se posiciona para fazer esse resgate da cultura daqui, né, ameríndia, né, como que você vê essa questão dessa valorização europeia, tanto como historiadora e como musicista também? Primeiro, é importante dizer que a gente não é anti-europeu, né? Isso aí seria imensamente incoerente e loucura da nossa parte, né? Eu, como historiadora, e também na nossa proposta, né, musical também, de letras, né, temática do Miastenia, nós somos, as minhas letras, elas contestam o eurocentrismo. O eurocentrismo é uma forma de pensamento, é uma forma até de se produzir história, né, de se controlar, né, o mundo também. O eurocentrismo, que é racista, sexista, cristianocêntrico. Então, é esse tipo de pensamento, né, que produz a história que a gente aprende nas escolas, né, que orienta a minha forma de ver, ou seja, de desconstruir esse olhar eurocêntrico, deixando claro que isso não é o olhar, não é a anti-europeu, né? Então, assim, não confundir, por exemplo, também não se trata de uma busca de ancestralidade perdida, né? Assim, precisamos encontrar uma raiz para que a gente possa se sentir forte, né? Ou seja, ou aquela outra ideia de que a gente prega um retorno ao passado, não é nada disso, né? Como eu falei aqui, uso o passado como uma metáfora também para expressar a nossa crítica também a determinados valores e concepções que marcam a nossa vida no presente, né? Acontecimentos que também estão ligados a esses processos que marcam os valores que a gente é contra, que a gente luta contra no presente, mas também essa ideia de que a gente precisa, de que a gente pode buscar nesse passado pré-colombiano, né, vários ensinamentos, filosofias, sabedorias, né, que podem ampliar a nossa visão de mundo, as nossas formas de ver o mundo, de se relacionar, de organizar politicamente, economicamente uma sociedade.
Então, assim, muito mais do que pensar em resgatar raízes, né, de fincar ancestralidades, a ideia é aprender, né, e se inspirar com outras sabedorias, sabe? Que isso daí o eurocentrismo não permitiu, porque o eurocentrismo, vamos dizer, na história, apagou, inferiorizou e excluiu tudo que era não cristão, tudo que era não europeu, e não é toda a Europa, não, né? Esse Uhum. eurocentrismo a gente sabe que são os países, né, que exerceram atividades colonialistas, sobretudo. Né? Então, são os que dominam dominaram essa perspectiva, esse modo de pensar, né, de pensar o mundo, de pensar a cultura, de pensar a vida. Então, é mais nesse sentido. Né? É bem complicado isso, porque assim, eu fico muito satisfeita e grata de perceber assim, como que o Miastenia despertou em muita gente esse orgulho, né, pelo Uhum. passado, né, sul-americano, né? Mas muito mais do que um orgulho assim de querer mostrar, ai, como a gente teve grandes impérios, como a gente teve pirâmides enormes, né? Pode até nem ter nada disso, né? O mais importante é a gente ver que aprender também com esse passado, né? Acho que a gente perde muito, né? A humanidade ela perde muito focada em apenas um tipo de pensamento, né, que se impôs como uma verdade, né, dogmática acerca das formas de relação social, de organização social, política, religiosa, né, cosmogônicas que a gente perdeu aí, né? Ah, show. Eu queria voltar um pouquinho lá no comecinho da banda ali, 94, né? Vocês começaram, antes do Miastenia, você teve uma banda de grind, né? Eu dei uma pesquisada ali, e aí e você tocava baixo também, pelo que eu analisei, pesquisei ali por cima. Como foi essa transição do grind para um pagan metal, um black metal, assim? É tudo música extrema, né? Mas é uma outra pegada, né? Sim, na verdade eu já curtia todos esses estilos aí, mas surgiu uma oportunidade em 93, né, de entrar como baixista na banda Fonia, que era uma banda de grindcore anti-música, né, Uhum, daqui de Brasília, né, do Marcelo, chamado Marcelo No Music aqui, meu brother até hoje, e o baterista, né, era o Anderson Mictlantecutli, e já logo no primeiro ensaio, né, quando a gente foi tocar, a gente também se conheceu, eu não conhecia a banda toda lá, fui convidada pelo Marcelo, a gente já começou a trocar ideia, pô, você gosta de death metal? Também gosto de black metal e tal, pô, vamos montar um projeto, e dali também já foi amadurecendo a ideia de montar uma miastenia, ou seja, eu tive e ainda tenho muito contato com a galera do grindcore, com a galera do Crush, né, tanto aqui em Brasília como no Brasil. Então, eu tenho uma aproximação política e underground muito forte uhum, com esses grupos também aí. Né? Então, essa veia de protesto, essa veia política uhum, também, eu tentei levar um pouco também para dentro desse tipo de black metal, subgênero pagan black metal, extremo pagan metal, vai onde você quiser. uhum. Né? Vários rótulos, Death né? metal, black net death metal, então por aí onde a gente vai trilhando. E essa transição ali pro teclado, como que ela foi, assim, né? Porque... E também, eu acho que na minha opinião, assim, né? O 16 é um álbum que tem uma linha mais soturna, assim, da discografia. E o teclado incorpora um pouco disso, né? Como foi essa transição sua de guitarra, de baixo, pro teclado? Eu já tocava, o meu primeiro instrumento é o teclado, né? Com 11 anos de idade eu já comecei, eu tive aula, né? Estudei um pouco, alguns meses, meu pai me colocou na aula de piano, né? De piano clássico, e isso me deu uma iniciação musical, né? Muito boa. Né? Peraí, esse barulho é aqui? É, Tá falhando aqui. Quem está assoviando? Tem que ser aqui ou aqui não fechar? é. Então, essa base, esse princípio de formação musical me deu uma base muito boa, né? Mas na minha adolescência eu comecei a me interessar por guitarra, baixo, né? Assim, o metal me distanciou um pouco também do teclado, do piano, né? Até porque não era um instrumento não é um instrumento tão prestigiado, tão bem colocado, né? Mas nos anos 90
né, principalmente meados dos anos 90, eu começo a ver também muitas bandas, e acho que dentro do próprio black metal, né, dessa veia mais obscura, como Samael, Rottenkreis, eu começo a ver algumas bandas, o Amorphis também, os primeiros álbuns, com tecladistas fantásticos, né, compondo também, né, pro metal obscuro aí, e isso também me foi me fazendo se aproximar um pouco mais do instrumento. E daí a gente resolveu encaixar teclado na demo, soundtrack com a música noturna, né? E nessa demo eu gravo baixo e faço back vocals e o teclado. E depois a gente teve dificuldade porque eu não encontrava, né, ninguém para conseguir tirar os teclados. Eu inventei de colocar teclado do início ao fim, e os meninos acharam, pô, ficou bacana demais, agora não dá para ensaiar sem teclado. Eu falei, ah, não. Né, achou que ia ficar. Aí tentamos arrumar um tecladista, chamamos o Queixinho do Sheol, lá de Goiânia, mas pela distância também ficou muito complicado dele vir, né, para tocar com a gente. Foi o único que né, tentou engatar com a gente. Aí eu falei, cara, e aí comecei. O Vlad passou para guitarra, né? Ele já tinha gravado as guitarras, até porque ele que compôs as linhas de guitarra do Faun, da demo, né? E daí comecei a tocar ali, mas esse foi esse pedaço, né, tocando ali, mas a banda ela teve uma mudança de formação aí, né, com a saída do Vlad, e aí em 2000 a gente muda, né, de 99 para 2000, a gente tem aí uma mudança na banda, né, eu passo a compor músicas a partir do teclado, né, e fazer as letras de vocal, entra outro guitarrista, né, que é o Tormianac, né, que veio de São Paulo, e aí vai tomando esse rumo aí. Ou seja, no começo eu fiquei um pouco, não queria ser tecladista não, ficar lá no cantinho lá, né, fazendo caminha para o som, isso não tem a mínima graça. Né? Porque eu sou muito ativa em querer compor, de querer estar escrevendo, de querer estar participando, né? Ou seja, também a minha cena é algo que eu idealizei e ainda idealizo muito, né? Então não dava para deixar dessa maneira. Então o teclado foi evoluindo aí, né? E isso também eu vou dizer, graças também à influência das bandas de death, black metal dos anos 90 que foram me inspirando também a trazer esse instrumento, a investir nesse instrumento. Eu vi, caramba, e as minhas composições ficaram muito mais interessantes partindo do teclado, né? Trazia mais personalidade também para minha astenia, um tom mais épico, mais obscuro também aí, né? Bacana. Quem já viu minha cenia ao vivo sabe que ali o teclado não te limita a nada, né? A postura de palco ali fica bem marcante, assim, né? Eu assisti o minha cenia acho que foi no Otacílio, né? E vocês iam tocar aqui no Amagedon, se eu não me engano, né? Antes do lance do Covid ali. Agora fica pro ano que vem, né? Não, a gente tá bem empolgado, assim, quer rever, né, a banda ao vivo, mas acabou o Covid. Eu ia te fazer essa pergunta, né? O quanto que a pandemia acabou afetando os planos da banda, e vocês também tiveram uma mudança, não, né? Vocês anexaram uma baixista, no caso, né? Foi, a gente estava com. O nosso planejamento era justamente a gente ir para o estúdio para fazer já alguns shows que a gente tinha programado nesse primeiro semestre, e agora a gente já ia começar também a tocar junto os sons novos, porque por enquanto só eu e Tormianak estamos compondo, né, as linhas de guitarra, teclado, né, conseguimos juntar isso aqui em casa mesmo, né, ele grava, né, no programa aqui, então a gente ia começar também a ir para o estúdio, né, com a Aletheia, baixista, e o Matheus migrou na bateria, né, para daí agora no segundo semestre, meio do segundo semestre, a gente já entrar no estúdio para gravar, né? Bom, por um lado, eu acho até que a quarentena ajudou a gente a alavancar um pouco mais as composições, porque eu sou professora, né, universitária, e aí, então, essa carreira também, eu me divido muito com isso. E aí, não sei, né? Se com o andar da carruagem a gente teria, né, já agora, na metade do semestre, a gente conseguiu, né, colocar o teclado, né, em todas as músicas aí, né? E as letras eu já compus uma grande prosa poética que agora, né, a partir da semana que vem eu começo a musicar esses trechos,
né? Então, eu não sei se, assim, graças também a esse período de quarentena, de suspensão das aulas aí, eu estou podendo investir mais nisso. Agora, ir para estúdio para gravar, né? A gente está querendo gravar fora de Brasília, né? Para poder fazer um álbum de qualidade, a gente tem uma referência de um estúdio que a gente está interessado em São Paulo, mas isso aí vai ser complicado, né? De fazer uma viagem agora, né? Correndo riscos, né? É muito perigoso a gente se arriscar dessa maneira. Então, a gente vai ter que esperar um momento mesmo seguro para poder entrar em estúdio. A gente está vendo como é que os estúdios também, para a gente poder fazer agora, pelo menos esse semestre, né, juntar a bateria e o baixo, né, para pelo menos a Leté e o Matheus começarem a trabalhar a parte deles no som, né, nesse período aí. Ou seja, nós vamos tentar até arriscar aí, vamos ver como é que a gente pode fazer isso com segurança, para tentar fazer alguns ensaios agora, né, a partir de agosto. Né? Ou seja, isso está bem. Tá, vamos indo, né? Vamos vendo que, vamos vendo o que vai dar, né? A gravação mesmo só para o ano que vem. Esse ano não sai, né? Como eu disse aí, a gente entrar no estúdio, então não sei. Alguém perguntou aqui, né, pra gente, que conselhos você daria para alguém que quer começar uma banda ou um projeto musical? Bom, acho que uma banda ela tem que ter um ideal, né? Um ideal e uma proposta, sabe? Uma proposta que tenha, que seja, que venha de uma grande paixão sua ou de um grupo, né, da união de pessoas que vão tocar nessa banda. Porque sem a mesma motivação, sem a mesma paixão, seja por uma temática, seja por uma sonoridade, né, ou por uma convivência, porque a banda também gera convivência, né? E aí isso também há pessoas que montam bandas e estão interessadas justamente pela afinidade que você tem com os colegas, ou seja, a banda muitas vezes é muito mais a banda do boteco, que fica lá, vamos conquistar o mundo e bebendo e tal, né? Mas o conselho que eu dou é se apegue a um ideal e a uma motivação, né? A banda é música, e música é arte, e a arte ela tem que vir, né? Ela tem que vir de dentro aí. Então não adianta você pensar em fazer música, fazer arte para ficar famosinho, né? Para ganhar dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Em primeiro lugar, é fazer música para você mesmo, né? Uma música que vai te trazer um bem-estar, que vai te trazer uma satisfação, né? Que vai preencher, né? Algo em si mesmo, primeiramente. Né? Então, acho que é por isso também que eu acredito assim, que o Miastenia continua vivo até hoje, porque a gente precisa disso, a gente precisa da arte, a gente precisa estar compondo, a gente precisa estar tocando, porque isso é que traz sentido para a existência, né, gente? Vou ficar só trabalhando, né? Assim, fazer o que dessa vida, né? Eu trabalho para poder bancar a banda aí, né? Para poder bancar esse sonho. Ou seja, a gente é a graça que tem, né? É a arte que dá aí sustentação para essa existência muitas vezes fria, né? Maldita, racional que a gente tem no cotidiano brasileiro, né? Não só, mas no Sim. mundo também, né? É. Até o Ivan aqui da Silent Empire, banda aqui de Santa Catarina, ele Oi, comentou, né? Ivan! A Beleza? música precisa ser à frente de tudo ali, né? Tem que ter uma satisfação na arte de compor e de tocar, né? Isso é bem importante ali. E como eu Exatamente. comentei, né? Quando a gente vê o Miastenia ao vivo, a gente vê que existe muita emoção ali também, é muita entrega ali da banda, né? Aí eu queria perguntar um Exatamente. pouco para ti dessa questão Tomianak dos usa esse termo. vocais, né? Tomianak, eu gosto de usar esse termo aí, que é como é difícil para. A gente não faz tantos shows, não se embrenha em turnês aí, né, com muitos shows seguidos, porque realmente o Miastenia, como diz o Tomianak, é uma grande entrega, é muita emoção, Sim. né, que a gente joga naquilo dali, no palco, na temática, é uma coisa que vem, né, que explode ali, né, então é difícil, mas A banda fica gigante no palco, né? que E aí eu bom. queria perguntar para ti sobre a questão dos vocais ali. O teu vocal, ele transita e vai para mais cultural, às vezes com um vocal limpo. Como é essa questão dos vocais para ti? A questão de um preparo antes do show também e das técnicas assim que você se sente mais à vontade de fazer. Bom, o vocal, assim, técnica e preparo, né? Eu pratico yoga há muitos e muitos anos, desde 2004. Aliás, em véspera da gente fazer nossa primeira turnê, né? Eu comecei a fazer yoga
porque como vocalista, especialmente vocalista de metal extremo, você usa muito, vamos dizer, o pulmão, né? Assim, não que você tenha que imprimir força, se você imprimir força já era, você acabou com sua voz, você acabou com suas cordas vocais, vai ficar doente, vai dar merda, né? Então, assim, a questão do controle da respiração, ela é fundamental, né? E a controle da respiração e a concentração também, ainda mais que eu toco e canto, né? Então tem que ter essa coordenação motora, essa concentração também ali. E o yoga me ajudou muito. Em 2004 eu comecei a praticar Hatha Yoga e me ajudou muito a ter esse equilíbrio, né? Um equilíbrio também para sustentar os gritos, né? Sustentar o grito sem perder o ar, porque aí também você tem técnicas também de diafragma e tudo mais, né? Onde a gente técnicas que a gente usa também das moldagens aqui da boca, né, da língua também, para a gente poder fazer uma caixa de ressonância desses efeitos que vão saindo, né, que vêm do estômago, né, muitas vezes esses sussurros, esses gritos, né, cantados. Então, cuidados que eu tenho, eu nunca bebo antes de beber álcool, cerveja, adoro cerveja, sou a maior cervejeira da parada aqui, né? Mas assim, nunca bebo antes de ensaio e nem antes de show, né? E depois dos shows, assim, ainda vou com cuidado, porque senão também, né, me detona muito. Mas eu sempre evito isso, né? Exercícios são fundamentais também, né? Comer uma maçã antes do show também é bom para dar uma limpada nas cordas vocais. Mas eu gosto de fazer umas bizarrices também assim, sabe? Porque o vocal gutural, aí me desculpa o povo que é das técnicas aí, os professores de música, os professores. Agora a gente tem uma galera que é aí, professor de vocal, de canto vocal gutural, rasgado aí, né? Mas assim, cara, tomar Coca-Cola antes do show ou comer um chocolate pesa as cordas vocais, mas dá muita mucosa boa para poder fazer uns groovers. Então, às vezes eu faço essas loucuras aí e às vezes dá certo, né? Fica não sei, antes conselhos, não sei o que o povo pensa, não sei se funciona para todo mundo, mas quando eu fui gravar o 16, né, fiz uma coisa lá que eu nunca deveria ter feito, e assim, meu vocal lá é mais diferente, né, mesmo se você observar shows da época, né, tá diferente na gravação, por quê? Porque o Tom Miyanak chegou lá, na hora que eu estava lá gravando, ele só tinha só uma chance de gravar aquilo dali em 2 horas, numa tacada só, o álbum inteiro, porque era assim que a gente, né, não tinha grana suficiente para ficar lá horas gravando. Chega lá com a dose de. Chegou lá no meio da gravação, trouxe uma dose de conhaque para ajudar aí, que vai melhorar. Aí, beleza, agora vai. Né? E deu maior merda, porque aí perdi a mucosa e aí também não consegui fazer. Né? A garganta ficou tão seca, mas tão seca, né, que não rolou. Né? Sei lá se para canto lírico, acho que nem para isso funciona, porque o álcool ele meio que queima tudo, né? Não prestou. A Tomenai falou aqui, ó, fiz mesmo. Ele vem, não, isso aqui é bom, isso aqui é bom, tem que tomar cachaça, ou seja, vamos viver tocando, né, cantando e aprendendo. Então, tocando e aprendendo, tomando cachaça na hora que deve, né? Assim, não na hora que tá lá gravando, né, gente? Né? Já o Batalha Ritual eu fiz tomando chá com mel, né? Eu tava lá o tempo todo chá com mel, porque o mel também ele dá um pouco de mucosa, né? Que acho que lubrifica um pouco também aí, né? Que ajuda também. Bebida quente não ajuda, Ivan não ajuda não. Mas era o meu chá já estava frio, já estava lá no estúdio lá, um chá de camomila, para dizer verdade, com mel para dar uma mucosazinha. Chá quente também não ajuda, não. Quente já era. Aí alguém perguntou aqui sobre cigarro também. E também perguntaram qual a tua cerveja favorita. Eu gosto de IPA, Session IPA, de APA, mas que seja coisa boa, né, gente? Porque tem umas aí que não vale nada. Aliás, o Danilo tá bem aí. Tô a fim de experimentar a Frost Beer dele lá de Salvador. O Danilo, que é o guitarrista do Malefactor, tá aí na live aí. Estamos esperando para poder ir lá experimentar a IPA e a APA dele aí, que ele disse que é maravilhosa. Né? Eu tenho a minha amiga também, a Mirtz, que é mestre cervejeira, que também produz uma cerveja muito bacana, muito boa. Né? Bom, enfim, o que você ia perguntando mesmo?
Sobre a questão dos vocais, mas eu acho que foi bem respondida, Alguém né? perguntou aí disso também. É, uma questão interessante ali, né? O último trabalho de vocês foi o Sinfonia Ritual. E aí eu vi uma declaração tua ali dizendo, o pessoal tem que saber que não é um álbum de heavy metal, assim, né? Eu queria saber um pouquinho desse trabalho, como veio a ideia de fazê-lo e a escolha, né, das músicas que estão ali, né? Porque é um apanhado de cada álbum ali de vocês. Sim, o Sinfonia Ritual ele já é um projeto que né, a gente tem o sonho, né, de lançar as músicas do Miastenia em versões orquestradas e épicas. Então, desde do 16 que a gente sonha um pouco com isso, porque as linhas, né, as linhas tanto de teclado como de guitarra, soam muito épicas, muito melódicas, e a gente ficou viajando, nossa, como será que deve ser, né, orquestrar essas músicas? Então, a gente sempre teve esse sonho de ver isso, né? Então, o Caio, né, na figura do Ifal, né, que foi o cara que gravou os nossos últimos álbuns, né, o Supremacia, o Legado, o Inframundo, Antípodas, ele tinha já todas as linhas também no seu HD, né, no seu estúdio, e ele morando em Londres, a gente contactou ele para ver a possibilidade dele pelo menos orquestrar 5 músicas dessas, né? E demos também total liberdade para ele para reinterpretar alguns trechos, algumas frases ali de instrumentos também, o que foi bastante interessante. Então, assim, é um trabalho em parceria, né, com o IFAL, né, que vem fazendo um trabalho também de produção de trilhas sonoras. Então, ficou bem bacana, assim, né? E a escolha partiu dele, então, as músicas que entrariam no trabalho? Não, foi a gente que escolheu, né? E as músicas assim foram escolhidas as músicas que a gente acredita que tem, né, uma linha de teclado mais complexa, né, que tinham várias nuances e que seriam bacanas de se orquestrar. Ou seja, não são todas as músicas que talvez ficassem interessantes. Então a gente priorizou essas 5 músicas, né? A princípio foi bem trabalhoso, mas ficou bem bacana o resultado. E a resposta do álbum, como vocês estão recebendo, a recepção dele está sendo positiva? O que o pessoal está achando? Sim, foram poucas cópias lançadas pela Mutilation, ainda está à venda lá, também na loja, no site virtual da Mutilation. A resposta é muito boa, especialmente do público metal. Então, isso também fez com que a gente também falasse, ó, avisando que não é, né? Muita gente também foi achando que foi para comprar ou, né, curtiu achando que era um álbum do Miastenia, né? Não, é um projeto aí, né, nosso, em parceria, um projeto de Epic Music, em parceria com o IFAL, de orquestração de algumas músicas que interessam aí, né, os apreciadores da nossa música, e também é o estilo também de música épica, né? Então, teve uma boa repercussão, inclusive teve resenhas em blogs e sites de metal, né? Inclusive figurou em listas aí até de melhores álbuns aí, de galera os melhores aí de 2018 no metal. Então, aí eu até dizer, gente, não é um disco de metal, né? Antes que o povo também confunda, né? Não é bem assim, mas foi muito bem recebido, né? Dentro da cena. Isso foi bacana. Acho Então que a eles têm a galera chance. gosta, né? A galera gosta É, muito de música épica, tem muito a ver também, principalmente quem gosta de metal extremo, quem gosta de heavy metal, de power metal. Então, esse tipo de orquestração que também é agressiva, obscura, né? Ela também chama a atenção da galera do metal também. a gente tem a chance algum dia de ver o Miastenia tocando como orquestra? É outro sonho. É outro sonho também, quem sabe, né? Dá certo um dia aí da gente conseguir juntar uma orquestra, né? Agora fica aí a Aletheia, né? A nossa baixista, que é formada em música, bacharel em música pela UNB, que já tocou com orquestra, né? Toca viola e violino. Quem sabe a Aletheia aí, né? Faz Nos a ponte, ajuda né? na realização desse sonho também de tocar com uma orquestra. Pode ser. É, pode ser. Alguém perguntou aqui qual a sua banda favorita, assim, né? Acho que uma só é difícil, né? Mas Nossa, gente, cara, eu vou sempre lembrar das bandas que eu tô ouvindo mais ultimamente, mas Halloween é uma banda, né, que eu gosto muito, assim, da vibe, das letras, né,
da intensidade das músicas, da qualidade. Não, eu acho fantástica, assim, uma banda que eu admiro muito. Também sou muito fã do Metallica também, aí eu começo a citar várias outras, né? Ah, a Leite respondeu, tô, pô, já meio caminho andado. A LT. Já, é, quem sabe aí no futuro, então, a gente tem um trabalho aí com orquestra, ia ser sensacional, né? É, bacana. Eles com uma orquestra com corpse paint, assim, também, ia ficar muito legal. Aí já é demais, mas tudo bem. Não custa sonhar, né? Vamos nessa. Pois é, né? É. É, falando, que nem você citou ali lista de melhores do ano e tal, o Antípodas apareceu na lista do Subsolo e do Degrau Extremo, que é o meu outro site. E olhando agora esse trabalho, né, como você vê a receptividade dele, se você acredita que ele alcançou o objetivo, se retocaria alguma coisa nesse trabalho? Bom, eu acho que esse trabalho ele alcançou, assim, foi bem mais além até das expectativas, porque superar o Legados do Inframundo, que foi um álbum bastante, foi o álbum acho mais extremo aí na nossa carreira, né? É um álbum também que eu consegui fazer um investimento melhor nas linhas de vocal também, a gente acumulou um pouco mais de experiência na gravação. Então, e aí o Antípodas vem também como um resultado bacana e teve uma excelente repercussão, uma repercussão até que surpreendente mesmo do público metal no Brasil. Figurou em várias listas de 2018 como um dos melhores álbuns aí lançados em 2017, 2018, não, 2017. Né? Então, Uhum. é um álbum que para a gente já é uma referência aí para a gente fazer o próximo, né? Daí, Uhum. claro que assim não tiraria nada dali, mas assim a gente sempre pode, não mudaria nada, mas a gente sabe, fez já eras, né? Agora pensar no próximo, né? O que a gente pode melhorar, principalmente em termos de qualidade de gravação, né? Então isso é uma coisa também que a gente está buscando, né? Eu tenho aprimorado também as linhas de vocal, os encaixes também, né? Cantar em português não é fácil, né? Então, sempre quando eu vou musicar os poemas que eu escrevo, né? Há a dificuldade nisso, de tipo de casar as palavras, os sons cantados em português com vocal gutural e incluindo também agora, quem sabe, até também mais linhas de vocais, de vocal limpo, né? Quando isso também soa bem e interessante nos encaixes em português. Então, vamos ver aí as possibilidades aí que vão surgindo agora. Não, muito show. E falando um pouquinho ainda desse trabalho, teve eu queria comentar um pouquinho o clipe também, né? O clipe, eu não consigo falar o nome da música, Eco no, Oni eu não Puyara. consigo. Isso. Ele é um clipe sensacional. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como foi a produção dele, assim, né? O clipe também foi produzido pelo IFAL, né? O Caio, ele também tem feito alguns trabalhos de curta-metragem, de filmes, né? Então tem também trabalhado com edição de filmes já há um tempo, né? Cineasta já. E daí eu fiz uma proposta, eu fui idealizando também isso a partir da composição da letra, né? Eu já começo, como eu estou fazendo agora, eu já começo a ter também uma ideia visual, né? Da música, né? Que acompanha essa letra aí também. Então, fiz um roteiro também pensando em guerreiras amazonas, que retratassem um pouco mais, fugissem do estereótipo de mulher marombeira, que, aliás, o povo pensa, quando você coloca mulheres amazonas ou guerreiras amazonas no Google, você vai ver que vai aparecer Xena, né? E as Amazonas, Mulher Maravilha, né? Ou várias mulheres, né? Dourada, como é que fala? Musculosas. Então, eu pensei em mulheres de carne e osso, de verdade, né? Como nós, né, que teriam, assim, que segundo as crônicas do Carvajal, teriam entrado em confronto com o conquistador, né, Francisco Orellana, em 1542, no período em que ele foi, quando ele desbravou todo o circuito aí do Rio Amazonas, né? Ele sai da nascente, né, até sair no litoral, e ele ouviu muitas histórias, isso ficou registrado, eles ouviram muitas histórias de várias tribos indígenas que falavam que tinham uma nação só de mulheres e que muitos deles pagavam tributos a essas mulheres e que elas eram poderosas guerreiras. Então, houve combates, houve embates, e o Carvajal, ele relata isso, né, de que eles realmente eles apanharam feio dessas mulheres.
né? Apanharam feio delas, que elas tacaram terror, né, na selva, então elas dominavam ali técnicas de guerrilha, né? Então eu pensei nessas mulheres, mas eu pensei também numa metáfora, usando as guerreiras amazonas também, a metáfora da cristianização, né? Então é uma ficção, eu juntei essas personagens também, né, apesar deles não aparecerem no mesmo plano, né, mas Uhum. é uma junção disso também, de como a existência de guerreiras amazonas, elas também vão ao encontro também da cristianização, ou seja, da imposição de dogmas e preceitos religiosos, especialmente das concepções de gênero cristãs, né, que apagavam a liberdade das mulheres, né, pré-colombianas, né, das mulheres indígenas aqui, especialmente a existência de mulheres guerreiras, já que o cristianismo aí prescrevia, principalmente com a cristianização, colonização, um lugar subalterno para as mulheres, né, apenas como mães, esposas, né, recatadas e do lar, né? E aí a existência dessas mulheres sempre incomodou e ainda incomoda muito essa sociedade eurocêntrica cristã, né? Uma sociedade que não consegue conceber a existência de mulheres, de uma organização coletiva de mulheres, né, que façam uso da força, da guerra também, né, que tenham sabedorias, né, conhecimentos próprios. Então, isso ainda é muito negado, né, na história cristã, né, ocidental, né? Então, a junção do padre ali, meio perturbado, meio atordoado, né, na floresta, né, reflete também essa ideia do colonizador, né, que tenta a todo custo controlar essa existência que escapa, né, aos padrões aí, ao controle dos padrões aí cristãos, né? Uhum. Essa é uma pergunta que surgiu aqui é sobre historiadores, né, que vocês usam como referência nas composições. Você citou, eu acho que é Gaspar, né? Gaspar Carvalho, se não me engano. O Frei Gaspar de Carvajal, na verdade, ele é cristão e ele escreveu a partir do ponto de vista dele, é uma fonte histórica. Então, Uhum. me baseei, me inspirei nessa fonte histórica. Né? Como historiadora, eu trabalhei muito com fontes escritas por cronistas europeus, né, e indígenas dos séculos XVI e XVII sobre a América Antiga. Então, eu me inspiro também nesses relatos. Mas o álbum Antípodas, eu fui muito inspirada por leituras decoloniais, pelos estudos pós-coloniais e decoloniais, que também estão aí circulando no campo da história, na academia, né, que propõe mesmo a desconstrução desse olhar eurocêntrico, colonialista, ainda que impera, né, na nossa forma de contar a história. Então, são autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, né, Maria Lugones, são autores assim que me inspiram também nessa crítica, né, muito mais nessa crítica. O Antípodas, então, traz um pouco mais disso, né? Aqui tem uma outra pergunta que é sobre a repercussão do seu livro ali, como que foi ela? E até ia me dar uma pergunta minha também, se os alunos reconhecem o teu trabalho, se já teve assim algum aluno que reconheceu o teu trabalho ali no Miastenia. Eu não fico falando, não, mas assim, uma vez eu dei uma disciplina de laboratório de ensino de história indígena, tinha dois alunos lá que lá na metade do semestre eles falaram assim, professora, se a gente trouxer um álbum aqui, você autografa? Eu falei assim, mas vocês, o que foi, né? Vocês conhecem minha astenia, vocês conhecem minha banda? Então tem alguns alunos que até sabem e nem falam, né? Ficam quietos na deles lá, né? Tem outros que chegam lá, de assim, e falam assim, ô, conheço sua banda, ô, legal, né? Mas eu não misturo muitas coisas, né? Ali na academia, no espaço da academia. Mas ultimamente eu até tenho falado, né? Tô, né? Tacando nem aí, né? Mas não, o meu livro ele ainda está à venda no site da Paco, né, uma editora acadêmica aqui. Não é um livro assim, vamos dizer, não é um livro vamos dizer,
não é um livro, vamos dizer, de leitura fácil, tá? É uma tese, Uhum. ele é resultado de uma tese de doutorado, com muita teoria, né? Então, tem um capítulo enorme com teorias, juntando teoria de análise do discurso, estudos pós-coloniais, estudos de representação, né? Que me deram a base para fazer a leitura das crônicas sobre os incas, especialmente sobre as mulheres incas, né? Que eu faço essa análise de como os discursos qual foi o discurso dos colonizadores sobre as mulheres e as relações de gênero no Império, entre aspas, porque Império também é um conceito eurocêntrico também, né? Uhum. Aqui na América Andina, pré-colombiana. Então, assim, de vez em quando eu tenho aí, recebo alguns contatos de pessoas que leram o livro, gostaram muito. Ano passado, ano retrasado, eu fiz um pós-doutorado na Unicamp em História, né? E aí eu fui para falar de um outro trabalho que eu estava fazendo de pós-doutorado, né, ainda estou desenvolvendo, que é sobre ensino de história no combate à violência contra as mulheres, mas os alunos lá da Unicamp do curso de História pediram para mim dar uma palestra sobre, né, essa temática da minha tese, do meu livro. Então, também mostrando também o interesse deles nisso. Achei interessante, me fez revisitar um pouco esses estudos aí que eu desenvolvi entre 2002 e 2006, né, que foi o período que eu fiz o doutorado, faz anos. Saiu, não lembro agora em que ano, mas uma coletânea ali, né, sobre, acho que era resistência pagã, não lembro bem o nome. Acho Eu queria saber um engraçado. pouquinho. Os meninos estão achando aqui que eu falo quantos idiomas, sabe latim e algum indígena? Não sei, gente. Não sei. Sim, tento arranhar aí o espanhol, o inglês, mas não domino, né? Mal domino aí, deve dominar o português, né? Nem a gente domina direito, não. Eu não trabalhei com fontes indígenas, eu não trabalhei com história indígena, eu trabalhei com a história da colonização. Né? Apesar de falarem sobre as mulheres incas, Império Inca, as minhas fontes são fontes do olhar europeu, cristão, demonológico. Então, meu trabalho é muito mais de desconstruir esse olhar racista, sexista, cristianocêntrico, né, do que adentrar nos próprios sentidos indígenas. Hoje em dia eu tenho trabalhado mais, inclusive as letras desse novo álbum, eu tenho me inspirado mais na leitura de autores indígenas, né, que estão me inspirando também na composição das letras. Também. Ou seja, além da minha crítica ao olhar eurocêntrico, cristianocêntrico, eu também estou buscando também um pouco de inspiração na própria sabedoria dos povos indígenas hoje, que escrevem também sobre o passado. Aí. Então já tem um conceito mais ou menos engatilhado para o próximo álbum. Tem, eu já escrevi mais ou menos uma prosa poética aí, né? Aliás, até estou vendo também a possibilidade de aprimorar isso para fazer um lançamento pela primeira vez de uma história. Ou seja, agora nesse período da quarentena a coisa virou, né? Eu estava ia compor as letras com temáticas diferenciadas e eu comecei a me inspirar bastante, ler bastante coisa e eu consegui amarrar uma história. Então, pela primeira vez, o álbum inteiro, é a primeira vez que a gente lança, não é conceitual, é um álbum que tem uma história. Né? Então, é uma ficção histórica, né? Com início, meio e fim, né? Que eu faço, me aproprio aí de determinados cenários, de determinados acontecimentos históricos, né? Para escrever essa prosa poética. Então, assim, o que eu posso adiantar é que pela primeira vez eu consegui escrever uma história, né? Eu venho até me inspirando muito e lendo bastante coisas sobre ficção histórica, né? Como trabalhar, né, essas ficções, então, trazendo acontecimentos históricos para dentro da narrativa e ressignificando esses acontecimentos, né, de maneira poética, de maneira também amarrada em determinado enredo. Então, a história passa, né, num contexto de inquisição, bruxaria, a resistência indígena, né, especialmente aí no Nordeste brasileiro. Né, então, posso adiantar mais ou menos isso, né, que é uma história inspiradora também, né, mas que passa por esses acontecimentos: Inquisição, perseguição dos cultos indígenas, passa também pela pré-história do Brasil, né? Principalmente por cenários rupestres, por cenários de pinturas rupestres de guerreiros. Isso vem me inspirando muito, as pinturas rupestres da Serra da Capivara. Então, tudo isso eu estou amarrando, né, numa história que é escrita numa linguagem prosa poética, né, que é algo que foi desenvolvendo e que se aproxima muito mais da forma como depois eu vou musicar.
né? Ou seja, eu não vou cantar ela completa, né? Eu vou tirar trechos dali, né, que eu vou musicar para ficar mais interessante para a música. Tem a pergunta aqui se você chegou a ler O Diabo na Terra de Santa Cruz, que Ah, sim! o Wagner viu Sim, algumas similaridades com Antípodas. o Diabo na Terra de Santa Cruz foi um dos primeiros livros que eu li também, quando eu estava na graduação, um livro também que me inspirou muito sobre essa questão da perseguição, justamente. Esse livro também está me servindo também de inspiração, apesar de ser um livro que não traz muito uma crítica, né, a essa, vamos dizer, a perseguição dos antigos cultos indígenas, africanos também, assim, né? Mas é um livro também que me inspirou muito, da Laura de Melo Souza, O Inferno Atlântico também. São livros que são livros que eu li muito mais lá no começo também do Miastenia, né? A gente vai chegando aqui no finalzinho da live, né? O Instagram ele corta quando vai completar 1 hora. Gostaria de agradecer, né, a Salve a nossa, live, né? a Salve nossa a live. live e a nossa aula de história também, né? Acho que foi para quem assistiu ali, foi basicamente uma aula. E gostaria de pedir para você deixar Bacana. algum recado aí pro pessoal que está assistindo e tal, e fica aí nosso desejo para logo mais estar vendo minha telinha nos palcos aí, um trabalho novo, né? Muita coisa boa vindo por aí. Bom, Arley, eu que agradeço aí também a você e o Subsolo pelo trabalho que estão fazendo. Né, o que eu tenho a dizer para a galera para estar acompanhando aí as bandas, as bandas do underground aí nas redes sociais, né? É o que a gente está podendo fazer. E isso é muito interessante porque esse momento também de lives está possibilitando também o contato do público com as ideias das bandas, né? Está aproximando um pouco mais o público das bandas, das pessoas, das personalidades em cada uma das bandas, especialmente da temática, de algumas discussões, né? Agora estão começando também a surgir mais lives agora de shows, e a gente espera também, quem sabe, fazer uma aí, né, nos próximos Vai. meses também aí, né? Então, sigam aí a gente aí, galera. Valeu, então. E se quem Obrigadão. não conhece, escuta a gente no Spotify, né? Isso também ajuda bastante É, aí, né? tem Valeu. muito trabalho bom, né? Legado do Inframundo, Batalha Ritual, Antípodas, tem muita coisa boa para ouvir. Tá tudo lá no Spotify. E eu tenho a dizer o seguinte: nós tá prestes a sair agora em julho o relançamento das nossas 2 primeiras demos, num álbum Que show. intitulado Trágicos Encantos Primordiais. Eu dei esse título para juntar essas 2 demos agora nesse lançamento pela Multileixo. Então vai sair em formato cassete, formato LP, formato CD e tudo, e vai sair camiseta também da arte feita pelo Maurício Bastos, né? Tá aí também a arte no nosso Instagram. Né? Então, esse é o que a gente tem também a oferecer nesse semestre, né? Nesse ano de pandemia, né? Onde é preciso muita calma, sabedoria e paciência, né? E resistência, né? Para Certo. não destruir tudo que a gente faz. Certo. Obrigado, Suzane. Valeu. Obrigada, valeu, abraço. Tchau. Abração.